Viajar pode nos transformar e transformar também a nossa perspectiva de mundo e sobre nós mesmos. Você já parou para pensar no que realmente te motiva a viajar? Hoje a gente vai falar sobre essa motivação que nos faz querer viajar e eu também vou trazer algumas dicas de como encontrar mais propósito no nosso caminho. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Gabi do Asas e Raízes. Eu sou astróloga, terapeuta e nômade. E quando eu comecei a viajar, eu só tinha um mês de férias, eu ainda trabalhava CLT, então eu só tinha um mês para conhecer todos os lugares possíveis que eu conseguisse em um único mês. E eu confesso que eram umas experiências um pouco superficiais, porque eu precisava correr muito, né? E não que tenha um tempo para a gente viajar, mas conforme a gente vai viajando e vai entendendo que não é só sobre conhecer lugares, mas viver experiências, a gente consegue compreender que tem muito mais propósito, né, envolto nesse movimento, nessas motivações de mudança que a gente tem durante a vida. E nesse comecinho de viagem, eu sentia que eu queria conhecer realmente o máximo que eu podia dos lugares do meu país, porque por eu estar trabalhando, né, num movimento em que não fazia mais sentido na minha vida e estar vivenciando também uma rotina, uma realidade que não fazia muito sentido, eu queria não ter a sensação de que eu estava perdendo tempo, eu queria realmente me movimentar rapidamente. E o próprio movimento, ele traz uma consciência diferente, né? Ele mostra pra gente uma outra perspectiva. A gente começa a aprender que, além de simplesmente conhecer lugares, a gente também vai buscando por consciência, a gente vai buscando por conexões, né? Então, vale muito mais uma conexão do que, às vezes, a quantidade de países que a gente vivencia. Só que isso é pra mim, pra você pode ser de um outro jeito. E eu vim aqui trazer algumas dicas de como a gente ter consciência nesse caminho, através da nossa própria vontade, através do nosso próprio movimento, porque, como eu falei, pode ser diferente para cada um de nós. Quando a gente começa a viajar com propósito, a gente entende que as viagens, elas estão além de bens de consumo, né? Então, como eu falei para vocês sobre conexões, né? As viagens com propósitos, elas trazem autonomia. Porque eu acredito que propósito seja uma movimentação de estar cada vez mais próximo do que faz sentido pra gente. E viver uma vida com sentido, né, é um privilégio enorme. E é um privilégio enorme que o próprio movimento pode trazer para a nossa vida. Então, antes da gente falar um pouquinho sobre encontrar esse tal propósito dentro da nossa vida, dentro dos nossos movimentos, vamos entender um pouquinho qual é a raiz dessa palavra, qual que é o significado de propósito? Hoje em dia, né, propósito é uma palavra muito utilizada em vários contextos, inclusive no contexto profissional. Parece que a motivação da gente vivenciar uma profissão tem que ser através do nosso propósito, né? Propósito, ele basicamente, se a gente pegar a raiz dele, né, e tentar compreender o que essa palavra quer dizer, propósito é a razão de ser, né? Então, a partir do momento que a gente tem uma razão de ser, a gente se movimenta. Por isso, levar propósito, né, nos nossos caminhos faz com que a gente se movimente cada vez mais. E para onde que a gente se movimenta principalmente? Eu acredito que esse propósito nos movimente para dentro da gente. E lembrando que propósito não é uma coisa só, não é um lugar a se chegar, não é uma conquista. Propósito é realmente essa razão de ser que nos motiva a ir, né? Muitas vezes para dentro da gente, para entender o que faz sentido na nossa vida e dar mais autonomia para os nossos movimentos. E se propósito ele não é um lugar a se chegar, propósito então ele não precisa ser necessariamente movimentos profissionais, né? Como a sociedade hoje muito prega. Propósito ele pode estar em diversas coisas que a gente faça, inclusive em desenvolver habilidades artísticas na nossa vida, em desenvolver habilidades criativas na nossa vida.
em desenvolver habilidades inspiracionais na nossa vida, como eu acredito que seja muito, inclusive, o propósito das viagens para as pessoas, né? As viagens, elas inspiram com que a gente olhe mais para dentro da gente e que a gente aprenda mais sobre coisas que até então a gente nem imaginava que tinha. Quando a gente desmembra, então, essa palavra, né, tão falada na sociedade, principalmente em relação a questões profissionais, a gente consegue ver ela em diversas outras vertentes, em diversas outras áreas da nossa vida. E é nesse momento em que a gente traz mais leveza para o processo. É nesse momento que a gente consegue se enxergar mais também em todo esse processo de propósitos ou missões, ou seja lá como você queira chamar. E aí hoje eu senti de trazer algumas coisas que me auxiliaram a trazer propósito para o meu caminho. E ainda me auxiliam, porque eu estou a todo momento aprendendo. Então é um propósito contínuo também, o meu autoconhecimento, né? E eu também percebo que eu consigo auxiliar algumas pessoas, principalmente nos atendimentos, trazendo algumas dessas dicas, né? Algumas dessas ações que muitas vezes podem até parecer pequenas, mas são realmente significativas para a gente aprender mais sobre a gente, porque lembrando que o propósito está em aprender coisas que tenham a ver mais com a gente, caminhos que tenham mais a ver com a gente. A primeira dica que eu dou e que eu acredito que seja a mais significativa e que eu não paro de aprender com ela é se questione. Se questione antes de você viajar, né? Então, isso é muito fácil, a gente sempre se questiona por que a gente está querendo se movimentar, por que não está mais fazendo sentido a vida que a gente leva, por que não faz mais sentido aquela roda de amigos, aquela rotina, aquela movimentação diária, né? Então, questionamento anterior, né, à viagem, ele é um questionamento muito comum, que acontece muito rapidamente, e é ele que nos motiva a sair para viajar. Mas eu acredito muito que o questionamento diário dentro da viagem, ele é extremamente importante, porque os nossos propósitos e as nossas motivações, elas não são estruturadas, enraizadas, né? Elas são motivações que elas podem se transformar à medida que a gente também se transforma. E quando a gente viaja, a gente se transforma muito rapidamente, né? Então, sim, essas motivações podem se transformar rapidamente e não tem nada de errado nisso, né? O que eu acredito que seja ruim, né? Não que seja errado, porque não tem certo e errado, mas que seja ruim, é a gente deixar de se questionar e se levar muito por referências externas. Porque referências externas todos nós temos, mas a gente tem que buscar os nossos referenciais internos também. E a gente só consegue encontrar os nossos referenciais internos quando a gente se questiona e a gente se pergunta se isso é nosso mesmo, ou se a gente aprendeu isso na infância, né? Se a gente aprendeu que isso é certo na infância, ou se a gente está indo por um caminho só porque outras pessoas que a gente admira estão indo. Não tem nada de errado nisso, mas é importante entender se é a nossa vontade também, né? Então, esse questionamento, ele é importante para que a gente siga entendendo se ainda faz sentido no caminho, né? E se por acaso você viaja ocasionalmente, na volta, esses questionamentos, eles também são intensos, né? Eles podem trazer para você a questão da tua rotina, a questão de como incorporar hábitos que façam mais sentido na sua vida também, como eu já falei em outro vídeo. As minhas primeiras viagens solo foi muito importante para que eu entendesse coisas que eu gostava de fazer, né? Inclusive aprendi um pouco mais sobre meditação por conta disso, e que eu gostava de silêncio por conta disso. Comecei a fazer atividades como trilhas, yoga, que eu também não vivenciava muito no meu dia a dia. E aí, dessa segunda vez, eu passei a levar essas atividades já para minha rotina. Todos esses questionamentos do pós-viagem, ele também ocorre, né? É muito comum isso. Então, se questione se essas experiências que você está vivendo são realmente autênticas, se estão te fazendo bem ou mal, se a rotina, a não rotina que você leva viajando faz sentido para a tua vida, né?
se a gente está agindo, né, de um lugar muito sincero do nosso coração e buscar trazer esse referencial mais interno para a nossa vida. E aí a segunda coisa que eu queria falar com vocês é sobre se abrir a experiências imersivas, né? E isso não necessariamente tem a ver com voluntariado, né? Se abrir a experiências imersivas é entender que toda vez que a gente chega num lugar, a gente está depositando a nossa energia em um lugar que também já tem a sua energia. Então, basicamente, a gente está se relacionando com os lugares também, né? Não só com as pessoas que a gente conhece, mas com os lugares também. E se abrir para essas experiências mais imersivas é buscar, de fato, um sentido para essa experiência. As viagens, elas são ferramentas de desconstrução, né? Desconstrução das nossas crenças, desconstrução da realidade que a gente é imposto, que a gente é criado, né? Então, eu acredito muito que essas experiências mais imersivas, né? Essa possibilidade da gente realmente imergir a cultura, aprender um pouco mais sobre a história dos lugares, elas participam desse processo de desconstrução do que a gente foi criado, né? E da realidade da bolha que a gente viveu, para entender que existem outras realidades também, né? E isso vai trazendo mais consciência para o nosso caminho, né? E consciência abre um leque de propósitos também para a gente. E a gente pode fazer esse processo de diversas maneiras, né? Então a gente pode emergir na cultura do lugar, aprendendo um pouco sobre a história, se abrindo mais para conhecer o lugar através dos locais, das pessoas que moram ali, né? Aprendendo um novo idioma, estudando um pouquinho sobre a ancestralidade do lugar. Para mim faz muito sentido estudar sobre a história dos lugares, principalmente quando tem alguma história muito profunda de ancestralidade, algum povo muito antigo, porque eu acredito muito que para fazer sentido uma viagem, para fazer sentido um caminhar, a gente precisa respeitar o lugar em que a gente está pisando, né? E muitas vezes a gente está realmente só imerso na beleza que o lugar é, né? E naquele turismo um pouco mais superficial, e a gente esquece que o lugar tem história, né? E muitas vezes a história do lugar é muito profunda e a gente precisa conhecer para respeitar o lugar onde a gente está pisando. Então, isso é algo que é muito importante para mim em relação às viagens mais imersivas. E eu acho que para a gente vivenciar esse tipo de história, esse tipo de possibilidade, né, essa vivência diferente e imersiva, a gente tem que só realmente estar aberto. É claro que para quem é nômade, né, nem 100% do tempo a gente vai estar aberto a estar todo momento procurando coisas para fazer ou experiências locais imersivas, eu super entendo isso, mas quanto mais a gente fizer, mais a gente se abre para a diversidade, para conhecer a cultura do lugar. E também se abre um pouquinho para a consciência da necessidade também de respeitar a população local e um turismo mais de base comunitária também, com certeza. E eu falo isso porque, pelo menos eu não vejo propósito nenhum em passar em um lugar e fingir que esse lugar não tem história, que esse lugar é só um ponto turístico. Não, esse lugar tem história, esse lugar tem locais. E quando a gente se abre para conversar com esses locais ou para apoiar mesmo empresas de turismo de base comunitária, a gente também respeita o solo que a gente está pisando. E isso para mim é um propósito absurdo, porque a gente realmente traz mais raízes, né, e mais consciência para o nosso caminho. Bom, a outra dica que eu dou e experiência que eu aprendi viajando, né, em relação a propósitos, é que super destinos são pessoas, para mim. Eu não acredito muito nesses lugares que são extremamente hypados, porque a sensação que eu tenho é que quando a gente dá muito valor a um ponto turístico ou algo muito paradisíaco, a gente esquece que esse lugar tem história e tem pessoas. Então, continuando aquele outro propósito, né, da gente se abrir a experiências imersivas, é interessante que a gente tome bastante cuidado
com esse super valor que a gente dá a pontos turísticos, esquecendo da história desses lugares e das pessoas. E essa consciência, né, esse propósito específico de viagem, eu acho que eu tomei viajando muito pelo Brasil. Quando eu estava viajando pelo Brasil, eu conheci muitos lugares paradisíacos, né? Então eu viajei muito pela costa, viajei muito pela Amazônia, então a gente acabou conhecendo vários lugares lindos mesmo, né? De olhar e falar, nossa, que lugar incrível. Mas a sensação que eu tive nesses lugares é que muitas vezes me incomodava a forma com que as pessoas que estavam ali mesmo passeando, fazendo turismo, tratavam aquele lugar, né? Então às vezes ninguém nem parava e ficava tipo 5 minutos apreciando o lugar, respirando, né? Que seja, sei lá, agradecendo por estar ali, conhecendo um lugar novo, ou sentindo a energia daquele lugar. E isso me incomodava muito, né? Porque as pessoas estavam o tempo todo, enfim, filmando, ou então conversando, ninguém parava para ficar em silêncio. E isso não quer dizer que eu não goste de tirar foto ou que eu não ache massa fazer registros, não é isso. Mas eu, nesse processo, senti uma necessidade de, pelo menos, conseguir contemplar um pouco que seja de cada lugar. E é isso que eu levo muito para os lugares que eu vou conhecer. Por mais que eu tente gravar, por mais que eu tente registrar esses lugares, eu sempre valorizo os minutinhos que eu respiro em silêncio nesse lugar. Então, isso para mim é muito importante. E além disso, né, é a conexão com as pessoas também que a gente encontra nesse caminho. E foi nesse movimento que eu comecei a me perguntar também que tipo de memória que eu tô querendo criar, né? Que tipo de memória a gente cria quando a gente visita um lugar. Outras experiências que também podem trazer a gente para esse processo de autoconhecimento, para esse processo de redescoberta e para esse processo de criar propósito nos nossos movimentos, também são experiências mais voltadas a autoconhecimento e espiritualidade, né? Num sentido mais físico, eu falo. Existem algumas experiências que nos conectam com bastante sentido a isso, né? Em alguns momentos da nossa vida, a gente pode estar sentindo de realmente passar por essas situações, passar por essas experiências, e isso nos transformar de uma maneira mais profunda também e trazer outros sentidos para as novas viagens que a gente for fazer. Eu lembro que há um tempo atrás, em uma viagem de férias também, eu decidi fazer um retiro Vipassana, Vipassana é um tipo de meditação, né? E na verdade é uma forma de se vivenciar a meditação. E esses retiros, eles têm duração de mais ou menos 10 dias, eu fiquei 10 dias nesse retiro, e a gente não pode falar, né, praticamente nada nesse retiro durante esses 10 dias. E foi uma experiência muito transformadora para mim, porque eu estava de férias do trabalho que eu vivenciava, que era um trabalho muito corrido na enfermagem, e eu estava fazendo estágio na época ainda. Então, era isso e era a faculdade e era o TCC, então era uma correria só. E vivendo uma rotina em que a gente fala muito, né? Em que a gente dá opinião sobre tudo e que a gente conversa bastante e troca bastante, né? E aí eu fui para um lugar super bonito de natureza fazer esse retiro Vipassana e passei por uma experiência muito diferente, que era realmente silenciar. E eu já sabia que eu gostava de silêncio, mas eu não tinha experimentado ficar 10 dias de silêncio. Os primeiros 3 dias foram desesperadores. Depois eu comecei a ter que olhar realmente internamente para dentro de mim, né? E ter que vivenciar todos esses pensamentos que eu tinha. E isso foi uma experiência de viagem muito transformadora, que até hoje eu sinto muito profundamente em mim, e foi uma das coisas que me despertaram também a fazer viagens mais próximas da natureza, porque exatamente por isso eu tive que passar algum tempo em silêncio, sem fazer conexões com outras pessoas, era só eu, os meus pensamentos e o meu tempo na natureza, porque era um lugar bem bonito onde era esse retiro.
Então eu senti muita conexão com a natureza e isso trouxe propósito para os meus outros movimentos, né? Além da questão da meditação e da questão do autoconhecimento, que também eu acabei levando para a vida. Então também, se fizer sentido para você em algum momento, você pode procurar alguns lugares que trabalham com medicinas da terra ou que tem uma movimentação mais espiritualizada, né, que busquem trabalhar a meditação, seja retiros, lugares, centros holísticos, né, lugares que te tragam mais próximo à natureza. E uma coisa que eu queria lembrar, que eu acho muito importante quando a gente fala disso, é que não existe uma lista de lugares perfeitos para se conectar com a sua espiritualidade enquanto você viaja. Você pode fazer isso até numa cidade grande, se você estiver nesse momento de fazer. Inclusive, eu acho muito importante, quando a gente sente de ter essas experiências mais espirituais enquanto a gente viaja, buscar lugares, buscar referências de lugares que sejam muito sérios também, porque eu mesmo já conheci lugares que que tinham, né, essa aura mais good vibes, só que de good vibes não tinha nada, né, muito pelo contrário. E outros lugares que não tinham nada disso, né, que não tinha esse intuito espiritual em volta e que me fizeram conectar comigo de uma maneira incrível. Então, é muito necessário a gente também buscar isso com muita cautela, né? Porque o mundo é muito grande e existem muitas experiências diversas na vida. Bom, a outra dica que eu também vou dar para a gente se conectar com propósitos dentro da nossa viagem é aprender mais habilidades sobre você, né? Então, se abra para aprender um pouquinho mais sobre você dentro dessa viagem. E por que eu falo isso? Eu passei por uma situação bem interessante enquanto eu estava viajando. Eu perdi o medo, na verdade, de andar de bicicleta. E isso teve um significado muito profundo para mim, porque quando eu tinha 12 anos de idade, eu sofri um acidente de bicicleta. E depois disso eu nunca mais andei, porque eu não acreditava que eu podia fazer esse tipo de coisa. Eu também não tinha estímulos familiares para isso. As pessoas da minha família falavam que eu não tinha jeito para essas coisas, né, de atividades físicas, de coisas ao ar livre. Então eu já senti que eu não podia fazer esse tipo de coisa. E quando eu estava viajando na Bahia, em Salvador, a segunda vez que eu fui, eu e o Lê, o Lê é meu companheiro, a gente queria passear, né, por Salvador de uma maneira mais rápida e conhecer a orla toda, né? E para a gente ter esse conhecimento da orla toda, era mais interessante que a gente alugasse uma bicicleta do que ir a pé, porque ia demorar muito e a gente não ia conseguir chegar em todos os lugares. E aí, um pouco com o auxílio dele e um pouco buscando confiança em mim também, eu consegui andar de bicicleta lá, porque eu tinha essa motivação de querer chegar nesses lugares e porque eu também tive um estímulo externo, né, do Lê falando que eu podia fazer sim. Então eu aprendi que eu não era tão ruim assim nas coisas de atividades físicas, né, que eu podia fazer mesmo que eu não fizesse isso durante a minha infância. Então a gente vai aprendendo que a gente pode muito mais, né? E isso causa um propósito muito maior, de cada vez mais ir se superando e entendendo nossos limites. Às vezes, quando eu faço trilha, principalmente subida, eu reclamo muito, mas eu nem posso acreditar o quanto o meu corpo já me levou em tantos lugares. Provavelmente eu vou continuar reclamando, porque eu sou um pouco reclamona na subida, mas eu olho para o meu corpo, eu tenho hoje uma relação com o meu corpo muito diferente da que eu tinha, né? Eu olho para o meu corpo como um veículo que me leva nos lugares, e isso é muito profundo, isso é muito bonito para mim. A outra dica que eu dou também é pensar em talvez ter uma experiência de voluntariado, né? Nem que seja por uma única vez, para entender como você se sente. Mais uma coisa importante desse quesito é que quando a gente fala de viagens com propósito, a primeira coisa que as pessoas pensam geralmente é ou em experiências espirituais, né?
ou em viagem de voluntariado. E não necessariamente precisa ser nenhuma dessas duas coisas. E quando a gente pensa em voluntariado, menos ainda, porque nem todo voluntariado tem uma troca social, né? Às vezes a gente faz um voluntariado por troca de habilidades, né? Apenas. Então, nem todo voluntariado tem esse cunho social. Então, não necessariamente adentra esse quesito de viagem linda e cheia de propósito, né? Mas pode ter um propósito de fazer você se conhecer um pouquinho mais, né? Assim como a minha experiência de bicicleta me fez eu conhecer que eu podia chegar um pouquinho mais longe, né? E a viagem de voluntariado, ela também pode fazer você conhecer um pouquinho mais sobre você, aprender mais sobre habilidades que você tenha, sobre o que você gosta de trocar, né? Sobre as conexões que você gosta de fazer e inclusive também sobre os seus limites. Recentemente eu tive uma experiência de voluntariado que mexeu muito com essas reflexões em relação aos limites que a gente tem, né? Ao cuidado por ser viajante, que muitas vezes a gente esquece um pouco disso, né? Que a gente não é só uma mão de obra gratuita, que a gente precisa também cuidar da gente, que tudo tem limite, né? Então essa troca, ela tem que ter um propósito para ambas as partes, né? Para gente que está indo trocar e para quem está indo receber também, né? Essa troca. Então é um propósito intenso demais, mas que muitas vezes pode valer a pena para você. Uma outra coisa que também eu aprendi durante o caminho e que tem me trazido propósito é tentar tornar a minha viagem cada vez mais sustentável para mim. E quando eu falo de sustentabilidade, não é só sustentabilidade de meio ambiente, né? Mas é poder sustentar esse estilo de vida, né? Então, o quanto é importante eu entender o meu ritmo, né? O ritmo do meu movimento, porque existem diversos estilos de viagem, cada um vai encontrar o seu, cada um vai vivenciar o seu, e às vezes a gente fica muito apegada ao ritmo de outros viajantes, né? Mas como eu falei anteriormente, a busca de propósito é uma busca de caminhos mais significativos para nós, né? Então, coisas que fazem sentido para a gente, né? Ações que fazem sentido para o nosso caminhar. Então é muito importante entender o nosso ritmo e tornar essa viagem sustentável também, né? Há momentos em que eu gosto a gente acaba correndo mais, né? Porque o movimento nos chama ou porque a gente tem que passar por algumas cidades que não dá para ficar muito tempo mesmo. Outras a gente só quer ficar dentro de casa assistindo Netflix e eu acho isso maravilhoso. Quando eu comecei a viajar, eu tinha uma sensação de que eu precisava o tempo inteiro sair na rua. Por exemplo, eu fazia voluntariado e viajei muito tempo durante grande parte da minha viagem pelo Brasil também, mesmo quando eu não voluntariava, eu viajava pela praia. E eu gosto muito da praia, mas muitas vezes só de saber que eu tô ali perto da praia, sabe? Não de necessariamente ir para a praia todo dia, apesar de que sim, eu ia para a praia muitas vezes, né? Mas eu tinha uma sensação de que eu tinha que ir para a praia sempre e de que eu sempre tinha que fazer trilha e isso às vezes bate também, mesmo agora, né? Então às vezes eu ainda sinto que eu preciso, quando eu fico, sei lá, uma semana em casa, como eu tô agora para fazer as gravações, né, para trabalhar em alguns projetos, então eu ainda sinto que parece que eu tô perdendo tempo. E eu acho que vem muito desse medo ainda anterior ao meu começo de viagem, né? Como eu falei para vocês que eu comecei a viajar com medo de perder tempo, então eu precisava conhecer todos os estados do Brasil, e todos os lugares que eu queria conhecer muito rapidamente. Então eu tinha um medo muito grande de estar perdendo tempo. E eu sinto que por a gente viver em movimento, às vezes a gente ainda tem esse medo, né, de estar perdendo tempo. Então mesmo com esse medo, né, com essa sensação de que a gente precisa fazer tudo ao mesmo tempo, né, estar sempre fazendo alguma coisa, principalmente quando a gente está viajando há muito tempo, a gente precisa descansar e precisa ficar tranquilo também, né? Então, encontrar o nosso ritmo é muito importante para que essa viagem se torne sustentável para a gente também. A penúltima dica que eu vou dar é que a gente
pode mudar de propósito também. Então, como eu falei, os propósitos eles não são extremamente enraizados e estruturados e colocados dentro de uma caixinha. Esses propósitos, eles já são parte de uma desconstrução nossa, de quando a gente sente de viajar e sente de vivenciar um outro estilo de vida. Mas durante a viagem a gente pode também mudar esses propósitos, né? Afinal, a gente vai se transformando o tempo todo. Quando a gente tenta se encaixar no modelo em que a gente precisa de uma estrutura, de que não vai mudar, de que a gente precisa sustentar isso o tempo inteiro, a gente perde um pouco o rumo da impermanência que essa vida mais movimentada nos traz, né? Da importância da impermanência. E eu acredito muito que isso vem também com o amadurecimento da viagem, né? Então, ao amadurecer, a gente vai vivenciando novos rumos e novos propósitos e novas possibilidades também. Então, tá tudo bem se perguntar se tá fazendo sentido, né? Desse jeito. Ou se a viagem tá fazendo sentido, ou se o trabalho tá fazendo sentido, relacionamento, estilo de vida. Então, tá tudo bem se perguntar, né? E eu acho que isso está intrínseco nas buscas dos nossos propósitos, a gente renovar eles o tempo todo. E a última dica que eu queria passar para vocês, que eu acho extremamente importante, é que você encontre a sua própria dica, né? O seu próprio propósito, né? A sua própria forma de ver esses propósitos. Então, por exemplo, uma amiga me contou que ela se sente no propósito dela quando ela está mais conectada à natureza. Então, ela está sempre buscando lugares que trazem essa conexão de natureza para ela, né? Meu namorado, por exemplo, ele documenta a viagem dele, né? E isso traz propósito para o caminho dele, né? Eu tenho uma amiga que ela fala que o propósito dela dentro das viagens é entender que ela pode se sentir livre, porque enquanto ela está viajando, ela não se sente nada de ninguém, nem amiga, nem mãe, nem filha, nem companheira, enfim. Ela se sente só dela, né? Não de ninguém. E eu mesmo tenho uma conexão com as viagens muito de raízes, né? E eu acho que o autoconhecimento e a astrocartografia me trouxeram para essa busca. Então, não tem nenhuma fórmula para a gente encontrar os nossos propósitos, né? A real é que cada um de nós tem um jeito de vivenciar isso. E exatamente porque, como a gente conversou anteriormente em todas essas outras dicas, a chave de tudo está em buscar motivações que façam sentido para a sua vida, né? Que façam sentido para o seu caminho. E isso é muito, muito nosso, né? Isso é uma coisa que a gente não partilha com ninguém, é muito nosso. Claro, essas motivações podem e devem muitas vezes ser coletivas, né? E a gente sabe que a maioria delas nos levam a motivações coletivas. Mas esse jeitinho de encontrar os nossos propósitos, ele é muito pessoal. Eu posso te trazer dicas como eu te trouxe hoje, mas eu tenho certeza que você vai encontrar conversando com você e se abrindo com você mesmo. Olha para dentro, vivencie os caminhos de uma maneira aberta, de uma maneira receptiva. E eu tenho certeza que esses propósitos, eles vão vir, né? Esses propósitos vão se abrir na sua vida. E se você gostou desse vídeo, me conta aqui nos comentários qual dessas dicas faz mais sentido para o seu caminhar, qual você gostou mais e até qual você vivencia já nas suas viagens, na sua rotina de viajante. Me conta aqui nos comentários para a gente conversar mais sobre isso e para eu poder também trazer mais materiais de autoconhecimento aqui no canal. Não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Esse canal ainda é pequenininho e para chegar até mais pessoas, né, até outros viajantes, é muito importante o seu apoio. Então, se puder, deixa aqui seu like e se inscreve no canal. Eu espero que seus caminhos estejam sempre abertos. Um beijo, até a próxima!